Tanjiro é descendente de uma linhagem capaz de utilizar a respiração mais forte já criada em todo o Demon Slayer, e foi graças a esse fator crucial que os Hashiras conseguiram deter Muzan. Mas e se Tanjiro, o personagem que teve um papel fundamental na derrota do Rei Oni, fosse seu filho? Quão catastrófica seria essa história? Eu estava pensando nisso recentemente, e essa alteração certamente levaria a história por um novo caminho, e eu criei dois cenários diferentes para este vídeo. Sem mais delongas, aqui está o que aconteceria se Muzan fosse o pai de Tanjiro. E para o primeiro cenário, temos que fazer a seguinte pergunta: e se Muzan escolhesse a mãe de Tanjiro para carregar o seu filho? Bom, certamente seria uma reviravolta louca, mas todos nós sabemos o quão tóxico Muzan é em relação às suas muitas mulheres. Muzan é abusivo, para dizer o mínimo. Ele maltratou cada uma de suas esposas de maneira tão horrenda que as levou ao suicídio. Obviamente, isso não o desmotivou de continuar atraindo mulheres inocentes. Portanto, a perspectiva de Nezuko ou qualquer outro irmão de Tanjiro nascer após ele seria praticamente impossível, pois Muzan é um grande cretino. Mas o que você acha? Tanjiro poderia ainda ter irmãos? Bem, Muzan é alguém muito cauteloso. Por conta disso, caso seu plano de dominar o mundo desse errado porventura e ele acabasse sendo derrotado pelos Hashiras, ele pelo menos teria alguém para continuar o seu legado e, pior ainda, vingá-lo. Logo após o nascimento de Tanjiro, digamos que a sua mãe decidisse abandoná-lo porque o seu pai Muzan era super abusivo com ela, então haveria alguma diferença, já que Tanjiro seria o único irmão a nascer? Bem, se Nezuko não existisse, Muzan nunca saberia que um Oni poderia ser imune ao sol. Inclusive, Kamado Tanjiro não seria Kamado Tanjiro, seria Kibutsuji Tanjiro, afinal, Muzan seria seu pai. Mas de qualquer forma, à medida que Tanjiro cresce, vemos ele mostrando potencial e se tornando um Oni, assumindo que ele é capaz de resistir aos feitos do sangue de Muzan. E ele consegue? Bem, ele absolutamente consegue, pois é um descendente direto de Muzan. Enquanto Tanjiro cresce sob os olhos vigilantes de seu pai, Kibutsuji Muzan, e sem o amor de sua mãe, podemos dizer que ele se tornaria alguém disposto a herdar a vontade de seu pai de se tornar o Oni perfeito. Sua lealdade o levaria a se tornar um experimento de testes para que seu pai pudesse se transformar no ser perfeito. Ele se torna um Oni que obedece às ordens de seu pai sem questionar. Em resumo, ele se torna um escravo de seu pai e um inimigo da corporação dos caçadores de Onis. Embora todos saibamos porque os irmãos Kamado conseguiram superar o sol, se você não souber, eu vou dar um spoiler. Por que isso aconteceu? Bem, é porque eles vêm de uma linhagem que pratica a respiração do sol, isso por parte de pai, e algumas pessoas acreditam que Nezuko conseguiu superar o sol devido à sua abstinência de sangue humano e sua descendência. Mas desta vez, Tanjiro se torna o descendente direto do Rei Demônio, e a abstinência definitivamente não faz parte do seu vocabulário, ele simplesmente sai por aí consumindo humanos. Tanjiro seria certamente colocado entre os Onis de alto escalão, considerando seu potencial e o fato de ser filho de Muzan. Além disso, o anime dita que se você é filho de uma pessoa forte, você também deve ser forte. Quero dizer, olhe para alguns dos principais protagonistas de animes famosos que temos hoje em dia. Por isso, eu presumo que Tanjiro, sendo filho de Muzan, também deveria estar no mesmo nível que as luas superiores. Basicamente, neste cenário, Tanjiro se torna uma marionete de Muzan, assim como todos os outros Onis sob o seu controle. Tanjiro se torna um cão sem emoções, que serve o seu dono com a mais absoluta lealdade. Em resumo, ele se torna um vilão sem chance de uma história de redenção, cumprindo seu papel para ganhar o reconhecimento de Muzan. Tanjiro nunca recebeu um afeto verdadeiro e foi fruto de algo puramente mal. Então, qual seria o final deste cenário? Bem, provavelmente terminaria com Muzan e Tanjiro obliterando a corporação dos caçadores de Onis, continuando sua busca para se tornar imune ao sol. Veja, além da peça fundamental ser Tanjiro na batalha contra Muzan no arco final, foi graças a ele que Tamayo juntamente com Shinobu conseguiram desenvolver uma cura para os Onis e um veneno contra Muzan. Isso porque Tanjiro compartilhou o sangue de Nezuko com Tamayo e coletou o sangue dos luas superiores à medida que ele ia se aventurando, e graças a Tanjiro conseguir despertar a sua
marca de caçador, os Hashiras também conseguiram e foram capazes de derrotar as luas superiores no Castelo Infinito e em outros cenários. Veja, você acredita mesmo que Mutiro sem a marca do caçador poderia ter derrotado Gyoko, ou Mitsuri conseguiria sobreviver por algum tempo contra Zorokuten? Até mesmo os 3 Hashiras, Gyomei, Sanemi e Mutiro, poderiam se manter de pé contra Kokushibo, o Lua Superior 1? Com certeza não. Fora isso, Uzui juntamente com Inosuke e Zenitsu iriam jogar no Vasco, no Distrito do Entretenimento. E ainda digo mais, Tanjiro até certo tempo já poderia ter entrado e derrotado um Hashira. E apesar desse cenário ter sido sombrio, precisamos continuar para o segundo cenário, que é mais elaborado, já que nele eu realmente vou explorar a ideia de que Tanjiro se torne um Oni do bem. Mas como exatamente ele se tornaria um Oni do bem, mesmo sendo filho de Muzan? Antes de eu te contar, peço que se você chegou até aqui, é porque você tá curtindo o vídeo, por isso, deixe o seu like e hype este vídeo, basta arrastar a seção dos comentários aí embaixo e apertar em hypar, isso me ajuda demais. E obrigado também aos membros do canal que apoiam financeiramente o canal, eu fico extremamente feliz com o apoio de cada um. Eu tenho absoluta certeza que se você se tornar um membro, não vai se arrepender e terá diversos benefícios. Continuando com a nossa história, devo lembrá-los de que isso é puramente hipotético, então, nesse segundo cenário, a mãe de Tanjiro nunca o abandonou, mas Muzan ainda é abusiva com ela. No entanto, pelo bem de seu filho, ela suportou tudo isso. Conforme Tanjiro cresce, ele é exposto à crueldade de seu pai contra sua mãe. Então, o que ele faz? Bem, naturalmente, como um filho que foi nutrido com amor por sua mãe, ver o pai abusando dela faz Tanjiro começar a odiar Muzan. Tanjiro, sendo um descendente direto de Muzan, também recebe um grande potencial como Oni, mas ele nunca poderia usar a sua força contra o seu pai porque tem medo dele. Quero dizer, todos nós sabemos como Muzan é sádico e implacável com todos, certo? Se eu fosse compará-lo a alguém, seria com o Freeza de Dragon Ball. Então, em vez de ir contra o seu pai, Tanjiro realiza os desejos de Muzan contra sua vontade, por medo de ser espancado, ou pior, de que Muzan machuque a sua mãe. Mas e seus irmãos? Bem, se você está curioso sobre si mesmo que os outros irmãos nasceriam, a resposta é não, já que a mãe de Tanjiro não gostaria mais de ter filhos com Muzan, por causa do desejo recém-descoberto de Tanjiro de proteger os humanos e da lealdade que ele tem pelo pai, nascido pelo medo. Isso poderia levar a emoções e decisões conflitantes ao longo da história. Esse cenário é muito parecido com o que Tamayo sentiu quando ainda estava sob o controle de Muzan. A única razão pela qual Tamayo conseguiu se libertar de Muzan foi por causa de seu cavaleiro de armadura brilhante, Yorichi, que enfraqueceu Muzan, dando a Tamayo chance de escapar. Mas infelizmente, Tanjiro não tem esse tipo de salvador, então como ele escapa? Bem, a única chance que vejo para Tanjiro escapar do controle de seu pai seria durante o arco final, onde Muzan é envenenado e fica à beira da morte, enfraquecendo significativamente. Nesse ponto, Tanjiro poderia possivelmente se libertar do controle de seu pai e conseguir de alguma forma se vingar de todo o abuso que ele e sua mãe sofreram. Entretanto, como Tamayo conseguiu envenenar Muzan, afinal, ela nunca conheceu Tanjiro do mesmo jeito que na linha original da história. Bem, podemos dizer que em um cenário parecido com o qual Tanjiro se encontrou com Muzan, Tanjiro ainda se encontraria com Tamayo, mas neste caso, não de maneira direta. Você vai entender. Veja, visto que ele estaria por ordem de Muzan e sua vontade de sangue devorar humanos no Distrito da Luz Vermelha, como sabemos, esse é um local muito movimentado. Com isso, à medida que vão sumindo muitos humanos na região, a corporação dos caçadores entra em alerta. E quando Tanjiro fosse descoberto por um Hashira, ou melhor, por Mitsuri, a Hashira do amor, naquele instante, ele ainda não seria páreo para lidar com Mitsuri e chamaria muita atenção. Com isso, transformaria da mesma forma que Muzan transformou um ser humano em Oni para que ele pudesse escapar em meio à multidão. E somente aqueles que têm o sangue direto de Muzan são capazes de fazer isso. E é aí que Mitsuri conhece Tamayo, que a ajuda criando uma cortina de fumaça, e devido à personalidade de Mitsuri, certamente ela reconheceria o valor de Tamayo. Sendo assim, Tanjiro escaparia e quando chegada a hora, quando Muzan é envenenado, é a hora do ponto crucial desta história. Sem Tanjiro do lado dos caçadores até este percurso, isso significa que nenhum dos caçadores de Onis ou Hashiras seriam capazes de desbloquear as suas marcas de caçadores de Onis, já que talvez
talvez um dos pré-requisitos mais importantes para desbloquear a marca seja estar em contato com alguém que possui a marca ou que já tenha sido marcado antes. Os Hashiras até essa parte da história seriam diferentes. Tengen teria morrido sem a ajuda de Tanjiro e os outros personagens também sofreriam o mesmo destino. É seguro presumir que os únicos Hashiras semelhantes à linha do tempo atual seriam Gyu, Sanemi, Shinobu, Gyomei e Obanai. Isso porque os Hashiras que se encontraram com as luas superiores como Mitsuri, Mouchiro e Uzui, que foram capazes de sobreviver graças à ajuda de Tanjiro e o desbloqueio da marca de caçador graças ao mesmo, aqui isso não seria possível. E detalhe, as luas superiores também seriam diferentes, considerando que Tanjiro faria parte delas e pelo menos um membro seria substituído. Antes de continuarmos, me fala, já tentou ser mais produtivo ou se organizar para cumprir todas as tarefas do seu dia? Seja estudar, focar em ter o shape do Toji, digo, o shape dos sonhos ou tirar aquele projeto do papel, mas você não consegue. E pior, só deixa as coisas se acumularem e nunca faz nada. Tudo porque parece ser tedioso e cansativo. Mas quando você utiliza o Isekai Flow, tudo se torna totalmente diferente. Esse sistema de organização e produtividade torna sua vida mais fácil e melhor ainda, de um jeito bem mais divertido do que o convencional, principalmente para os fãs de anime como eu. Com esse sistema, você pode organizar todas as áreas da sua vida, desde trabalho, estudos, viagens, treino, dieta, hábitos e rotina, tudo isso e muito mais em um só lugar, tornando tudo mais simples. Mas, se a sua dificuldade é a falta de motivação, não se preocupe, pois o sistema do Isekai Flow traz uma gamificação para à medida que você vai cumprindo tarefas, hábitos e metas, você evolui o seu avatar e ganhe moedas para adquirir recompensas. E olha, vou te contar um segredo, ficar motivado e produtivo nunca foi tão fácil. Clique no primeiro link da descrição e faça 2024 ser o ano mais produtivo da sua vida. Na luta, quão forte Tanjiro seria? Bem, em termos de força, Tanjiro seria forte o suficiente para enfrentar o seu pai, já que o sangue de Kibutsuji corre em suas veias. E como ele faz o que o seu pai quer, seria seguro presumir que ele também consumiu muito sangue humano contra sua vontade, tornando-o mais forte. E como eu disse, ele estaria no mesmo nível das luas superiores. Tanjiro também teria sua própria arte de sangue demoníaca. E onde estaria os outros luas superiores? Bem, Muzan presumiu que não precisaria que eles se reunissem no castelo para ajudá-lo, já que estaria ao lado de seu filho. Detalhe, Muzan viu como os Hashiras estavam se tornando irritantes ao se toparem sempre com as suas luas superiores e atrapalhando seus planos, pois por mais que Uzui tenha perdido, ele conseguiu ganhar tempo para a evacuação total do distrito do entretenimento. O mesmo vale para a Vila dos Ferreiros, onde Mitsuri e Mouchiro salvaram grande parte da vila, conseguindo evacuar grande parte dela com sucesso, fazendo com que Muzan fosse diretamente até a corporação para eliminá-los, assim sendo envenenado por Tamayo e trazendo os Hashiras para o Castelo Infinito. E é claro, assim que Tanjiro se libertasse do controle de seu pai, sua história de redenção começaria, sendo alimentada por seu ódio. Ele imediatamente iria atrás de seu pai, chegando ao campo de batalha para ajudar a corporação dos caçadores de Onis a decapitá-lo, ganhando rapidamente a confiança dos caçadores ao mostrar a sede de sangue que ele tem contra Muzan. Os Hashiras presentes na época não teriam outra escolha a não ser apoiá-lo rapidamente. Enquanto Muzan é dominado pela sensação de traição de seu próprio filho, ele ataca em desespero para escapar do perigo em que se encontra. Vendo o quanto ele ficou fraco por causa do veneno de Tamayo, Tanjiro revela rapidamente aos seus novos aliados o segredo de Muzan. Ele tem 7 corações e 7 cérebros e pode movê-los independentemente para evitar ser danificado. Isso rapidamente dá aos Hashiras e aos outros participantes da batalha uma vantagem contra Muzan, pois neste ponto da batalha, as cicatrizes antigas que Muzan recebeu de Orochi durante o seu encontro começam a aparecer, indicando a todos onde eles devem atacar para matar o Rei Demônio. Com Tanjiro indo com tudo contra o seu pai, ele rapidamente vira o jogo a favor deles. Ele age como um tanque para os Hashiras, interceptando qualquer golpe fatal que eles possam receber de Muzan. À medida que Muzan sente ainda mais os efeitos do veneno e fica ainda mais fraco a cada minuto, Tanjiro e os outros não lhe dão a chance de se recuperar. Quando o primeiro raio de sol atinge o chão, Muzan entra em pânico e fica ainda mais desesperado para escapar, transformando-se em um bebê gigante como seu último recurso. Ao ver isso, Tanjiro sem hesitar
gritar, salta e prende Muzan no chão com toda a sua força, sacrificando-se para acabar com a crueldade de seu pai e libertar a sua mãe e a si mesmo de toda a maldade de Muzan. Com isso, ele efetivamente cumpre o desejo de sua mãe, fazer o que é certo e proteger aqueles que precisam, obtendo a vitória decisiva contra Muzan. Agora, veja que eu não falei muito sobre a mãe de Tanjiro nesse segundo cenário. Bem, além dela não tê-la abandonado, Tanjiro mesmo assim se libertando do controle de seu pai, ele rapidamente garantiu a segurança de sua mãe, no caso dele falhar em acabar com a vida de seu pai, Muzan, o rei dos Onis. Pelo menos Tanjiro pode descansar tranquilo, sabendo que a sua mãe finalmente está segura. Outro detalhe importante que daria uma reviravolta massiva na história é que Tanjiro Kamado seria o último da linhagem sanguínea dos Kamado e possivelmente o último usuário da técnica da respiração do sol, já que ele não teria sido capaz de se casar e ter filhos. O que vocês acham desses cenários? A história mudaria drasticamente e seria muito devastadora se Muzan fosse realmente o pai de Tanjiro. Se vocês quiserem ver mais vídeos como este, se inscreva no canal com o sininho ativado. Eu separei esse vídeo aqui para você assistir, eu garanto que você vai curtir. Clica nele e eu te vejo lá, otaku!